Agora iremos estudar os comandos de visualização de um desenho. Iniciaremos primeiro com as opções de limpeza e regeneração da tela. A opção Redraw é a opção de limpeza da tela, ou seja, ela tem a função de remover certas sujeiras. Como exemplo, eu vou habilitar o Blip Mode. Então vou utilizar o comando de atalho .blip mode e vou ligá-lo. Essa opção tem a função de marcar um ponto de blip cada vez que eu clico com o botão de seleção do mouse. Como podemos ver, temos vários blips na tela. Isso são apenas blips, não são pontos reais, como criamos com a ferramenta Point. Apesar de ser semelhantes, os blips têm apenas a função de mostrar onde foi clicado com o mouse com o botão de seleção. Se eu utilizar a opção Redraw, eu vou limpar a tela e só vai restar o point real que foi criado. Todo o lixo restante foi limpado com a ferramenta Redraw. Esses blips, eles também podem ser deletados ou simplesmente desaparecem da tela apenas utilizando o zoom da tela. Como podemos ver, todos os pontos sumiram e somente o ponto real é mantido na tela. O comando Regen, que é o comando de regeneração, eu vou explicar após apresentar as opções de zoom. O primeiro item da lista de zoom é o Zoom In, que é um zoom entrando na tela. Para selecionar essa opção, basta eu rolar a bolinha do mouse, que é o scroll, para cima. E eu vou dar um zoom entrando na tela. O inverso é o Zoom Out, onde eu rodo a bolinha do mouse para baixo. Uma outra opção de zoom é a Zoom Window, que é o zoom por meio de uma janela. Para selecionar essa opção, basta eu ir em View, que é visualização, Zoom, e selecionar a opção Window. Eu vou criar uma janela fictícia que vai representar o meu zoom, ou seja, eu vou dar um zoom nessa janela criada. Mais uma vez, basta eu clicar com o botão direito do mouse, que está configurado como Enter. Ele vai executar o comando anterior. No entanto, observa-se que ele entrou no comando Zoom. E ele está pedindo qual o tipo de zoom que será utilizado. Como eu quero a opção Window, basta eu clicar em Window ou selecionar a tecla W, que vai selecionar a mesma opção. Vou dar um zoom agora apenas no logotipo do AutoCAD. A próxima opção é o Zoom All. Então eu venho em Views, Zoom All. Essa opção irá dar um zoom em toda a minha área de trabalho, mostrando a coordenada 00 do AutoCAD e todos os objetos desenhados na minha área de trabalho. Temos também a opção Zoom Previews, que irá habilitar o último comando de zoom executado. Então eu vou dar um Zoom In em Previews e um Zoom Out. E vou habilitar a opção Views, Zoom, Previews. Como podemos ver, ele voltou no zoom anterior. Essa ferramenta reconhece os 10 zooms realizados anteriormente. Uma outra opção é o Zoom Scale, que realiza o zoom por meio de escala. Ou seja, se eu estou com essa escala de zoom e eu quero usar uma escala de zoom que mostre o dobro dessa escala de zoom habilitada, basta eu vir em Views, Zoom, Scale e clicar em 2 e dar Enter. Sendo assim, eu realizo um zoom de modo que apresente duas vezes a configuração de zoom realizada anteriormente. A próxima opção é o zoom dinâmico. Para isso, eu vou trabalhar mais próximo à minha coordenada 00 do AutoCAD para facilitar. Então, seleciono todo o meu objeto, lembrando que temos o tipo de seleção com fundo verde ou com fundo azul. Se eu utilizar o fundo azul, eu preciso que todo o meu objeto esteja contido nesta projeção. Já com o fundo verde, basta eu selecionar parte do meu objeto.
Logo, eu irei movimentar esse objeto e levá-lo à minha coordenada 00, ou próximo a ela. Como podemos ver, ainda tem um point próximo à coordenada anterior, então vou selecioná-lo e apagá-lo com a tecla Delete do teclado. Agora que eu estou próximo à minha coordenada 00 no AutoCAD, eu vou vir em Views, Zoom, Dinâmico. Como podemos ver, foi realizado primeiro um zoom mostrando toda a área de trabalho configurada. E a ferramenta pede que eu especifique o canto de uma janela e a sua escala, ou seja, basta eu clicar em qualquer posição da tela e aumentar ou diminuir a minha escala de zoom. Neste caso eu vou aumentar. E agora, com o botão direito do mouse, eu clico aonde eu desejo realizar o meu zoom. Como podemos ver, foi realizado um zoom utilizando a janela dinâmica criada anterior. Ou seja, essa função tem uma certa semelhança com a opção de Zoom Window. Outra opção de zoom é o Zoom Center, que nos pede um ponto central onde será realizado o zoom. Então eu venho aqui em Views, Zoom, Center. Suponhamos que o centro do meu zoom seja próximo ao ícone do AutoCAD. E agora eu vou especificar a magnitude, que pode ser por meio do teclado, por exemplo, de 100 unidades. Bom, foi realizado um zoom de 100 unidades a partir do centro especificado anteriormente. O próximo comando de zoom é o Zoom Extend. Esse zoom, eu sempre utilizo ele com o próprio scroll, que é a bolinha do mouse. Basta eu clicar 2 vezes nessa bolinha, afundando ela, para que a ferramenta seja habilitada. Como podemos ver, é apresentado na tela todos os objetos existentes. Vou criar, por exemplo, um círculo aqui embaixo. Dei o comando Zoom Extend, apareceu o meu círculo e a transparência do slide. Vou criar novamente um círculo aqui e usar o comando Zoom In e agora Zoom Extend, utilizando agora um menu de opções de zoom. Então eu vou em View e Zoom Extend. Agora, como eu tenho esse novo objeto, foi realizado um zoom de tal forma que seja possível verificar todos os meus objetos na minha área de trabalho. Se eu apagar esses 2 círculos, por exemplo, e realizar o comando Zoom Extend novamente, vai aparecer apenas a transparência do meu slide. Além desses comandos vistos anteriormente, temos o Zoom Real Time. Então, para isso eu irei em Views e Zoom Real Time. Para executar esse comando, basta utilizar o botão esquerdo do mouse e movimentar para cima ou para baixo. Então eu clico na tela, mantenho pressionado o botão esquerdo do mouse e movimento o mouse para cima ou para baixo. Para cima é o Zoom In, para baixo é o Zoom Out. E por fim, o Zoom Object, que vai dar o zoom após a seleção de determinado objeto. Como exemplo, eu crio esse círculo, venho em Views, Zoom, Object. Seleciono o objeto que eu quero dar o zoom e dou Enter. Será realizado o zoom no objeto selecionado. Zoom Extend e Zoom Objeto novamente. Agora eu vou selecionar o meu slide e dar Enter. Terminamos agora os comandos de zoom. Voltando ao Regen, para exemplificar, vou criar primeiro um círculo muito pequeno e uma escala de zoom bem alta. E agora um círculo maior. Vou fazer novamente um círculo maior e assim por diante.
Como podemos ver, neste exato momento eu estou utilizando o scroll do mouse, dando o zoom alt saindo da tela e o comando não funciona. Então basta eu utilizar o Regen e rolar novamente o meu mouse, que o comando é reconhecido. Foi até o zoom máximo e parou de funcionar. Utilizo o Regen novamente e assim eu consigo dar um zoom out mais uma vez. Posso ficar utilizando o botão direito do mouse para ativar o Regen e assim executar o comando zoom out diversas vezes. Vou criar agora um círculo nessa escala de zoom e vou dar o zoom nos meus objetos anteriores. Como podemos ver, todos os círculos criados começaram a apresentar defeitos. Como o círculo é criado por meio de linhas, ou seja, ele é indiretamente um polígono de infinitos lados, de modo que essas linhas sejam de um tamanho infinitesimal, fazendo com que enxergamos uma circunferência perfeita. Agora, além do zoom in não estar funcionando, eu tenho defeitos de objetos criados anteriormente. Então, para corrigir isso, basta utilizar o comando Regen. Como podemos ver, o círculo foi corrigido, eu consigo dar o zoom in. Bom, esse comando Regen, ele é de grande importância, então eu aconselho que todos gravem essa função. A tecla de atalho correspondente é a RE. Se eu utilizar apenas a tecla R, será utilizado o comando Redraw e RE Regen. Para finalizar os comandos de visualização de um desenho, temos a ferramenta Pen, que é uma mãozinha que move a orientação da minha área de trabalho. Para selecioná-la, basta clicar com o scroll do mouse e movimentá-lo. É possível selecionar essa opção também, clicando com o botão direito do mouse e selecionar a opção Pen. E com o botão esquerdo do mouse agora, movimentar a tela. Como o botão direito do mouse está configurado como Enter, eu preciso segurar por alguns segundos para aparecer este menu. Caso o botão direito não esteja configurado como Enter, basta fazer um clique rápido que este menu será apresentado.